bem-vindos! Então, eu vou mostrar aqui como fazer a abertura da pence nos ombros a partir da nossa base com pence. No canal tem o vídeo da construção dessa base. Então eu vou transferir a pence da cintura primeiro. Agora eu vou transferir a pence do busto. Na verdade aqui não tem segredo, eu só quero mostrar mesmo como foi a construção e com a transferência das pences, tá bom? Agora eu vou colocar um papel aqui embaixo e vou prender com a fita adesiva. Agora eu vou fechar as pences aqui para poder recortar e ter o valor exato das pences. Aqui na lateral eu tenho que compensar o valor da pence da cintura. Como a blusa é folgadinha, então eu tenho que recolocar o valor que eu retirei ali. Pronto, feito isso, vamos para o corte. Deixando 1,5 cm na lateral, porque vou costurar vou fazer costura francesa. Então vocês não esqueçam de fazer aqui, deixar aqui também 2,5 cm na borda. Ali eu tirei meio centímetro, faço os piques aqui, se você for fazer pregas, tá? Eu vou fazer franzido, então a manga eu cortei normalmente. No canal também tem um vídeo explicando a construção da manga. É uma manga bufante no punho, tá? Manga sino, digamos assim. Aqui eu vou marcar 1/4 nas costas. Eu vou subir 12 centímetros aqui para depois colocar um revel. Marco aqui com lápis para depois conseguir fazer o encontro do revel bem certinho. Um 1,5 cm também de margem de costura nas laterais. Agora eu tô cortando o punho. O punho tem 5 centímetros, 5 por 17. E 17 é a largura do punho. Vamos para a costura agora. Vou passar aqui a costura para franzir. Tá feito. Agora eu vou cortar uma tira de viés para fazer o acabamento da abertura frontal. Eu vou dobrar ao meio, vou costurar aqui pelo direito,
e depois eu viro para dentro e passo uma costurinha de segurança. Faço aqui aquele alívio. Pronto, fica assim. Agora vou preparar a parte das costas, passando um overlock aqui. Vai ficar assim. Vamos abrir essa costura, fazer um arremate aqui em cima. Vai ficar assim. Agora vamos aqui avesso com avesso para passar a costura francesa. Feito isso, agora vamos preparar a manga. Eu vou passar no overlock aqui nesses dois tecidos, o que serão o revel da manga. Tá feito, já passei, já costurei ali, encontrando o centro com aquela marcação da manga. Agora eu passo um traço aqui de 12 centímetros e vou passar uma costura bem rente ao traço, não é em cima, é bem rente dos dois lados, tá? Para depois nós cortarmos. Feito isso, agora venho aqui e vou medir a cava para fazer o encaixe da manga. Isso permite que a gente ganhe tempo na costura, tá? Não ficar acertando o tamanho da manga, o tamanho da cava. Você já mede a cava, já mede a manga e já consegue fazer o encaixe perfeito. Agora eu vou costurar aqui a manga também com a costura francesa. Vai respeitando a curva da cava, vai puxando o tecidinho de baixo para que não caia a costura. Sempre acertando ali. Não é muito fácil costurar manga, né? A manga. Então, o segredo é você respeitar a curvatura do tecido e vai virando. Esticando e puxando o tecidinho de baixo. Aí depois você refila por conta da costura francesa, né? Você precisa refilar para que na hora de virar não sobre uma rebarbazinha ali. Na costura francesa, na manga, como tem um pedaço ali, um trecho que é franzido, você vai puxando aqui bem certinho. E vai passando a costura em meio centímetro de largura. É importante que você mantenha aquele trecho da manga que você embebeu nessa região para que forme esse volume aqui. No ombro. Agora eu vou fazer um rolotê para fazer as azelhas. Como o rolotê é muito fininho, então para desvirá-lo, eu vou pegar uma agulha grossa, uma linha grossa, eu dou um nozinho aqui, coloco a bundinha da agulha, por isso que tem que ser uma agulha grossa, para poder desvirar o rolotê.
Muito fácil, né? Assim. Pronto, tá feito o nosso rolotê. Agora vou cortar ao meio para colocar no punho. O punho tá entretelado com entretela de malha e a azelha vai ficar dessa forma. Agora nós vamos pegar vamos preparar o punho passando a costura de embeber. Vamos franzir até chegar à largura do punho, que é 17. Agora você vai virando aqui o punho, vai alinhavando. Quando chegar aqui na costura, você abre a costura para que não fique grosso e você consiga encaixar a manga certinho aqui no punho, tá? Pronto. Agora, com a ajuda da pinça, você vai encaixando a manga no punho, de modo que o início ali do punho fique bem paralelo à costura da manga. Isso para que a costura interna não caia. Agora a gente passa a costura aqui, normalmente. Eu não costumo passar a costura em cima dos alfinetes, tá? Porque eu acho que estraga os dentinhos da máquina. E nosso punho vai ficar assim. Olha, fica dessa forma. Não esqueçam de deixar um like, tá bom? Agora eu tô colocando aqui a gola. No canal tem o vídeo costurando gola chinesa. Você pode ter um exemplo de como colocar a gola na blusa, na camisa, de forma mais fácil. Essa gola tem um laço, tem um prolongamento. Eu cortei a gola, fiz o molde normal, depois eu prolonguei o molde mais 40 centímetros para poder formar o laço. Agora você vai acertando aqui, da mesma forma que eu mostro lá no vídeo da gola chinesa. Gola padre, gola chinesa, pé de colarinho, mesma coisa. Tem que ter bastante cuidado mesmo aqui para não ficar torcido, tá? Por isso que eu demoro um pouco para acertar aqui, passar a costura. Tem que ter paciência, tá? Em costura, se você quer fazer um trabalho bem feito, paciência. E aqui está, já coloquei a gola, aquele prolongamento da gola que eu falei. Depois nós vamos fechar aqui, pode ser com uma costurinha à mão, pode ser na máquina mesmo. Vou colocar a etiqueta.
E tá pronta aqui a nossa camisa com um laço na gola. Ficou muito bonita a camisa. Tá prontinha para ir lá para a Amazon. Um tamanho M. É uma blusa de crepe maquinetado. Ficou muito bonito, viu? Eu gostei bastante do resultado. Obrigada. Tchau.